Turma, estão vendo a tela compartilhada? Sim, estamos. Turma, então, qual que seria a ideia principal dessa questão do casquete? Eu preciso que vocês imaginem que eu preciso moldar, eu preciso afastar e eu preciso de segurança nesse momento de afastamento gengival e eu preciso de tempo. Eu não posso tentar fazer algo correndo sem ter a minha habilidade com material que eu não domino, ok? Pensando dessa forma, o que a gente pode imaginar? A confecção desse casquete. Vou depois passar essa aula, vou fazer uma videoaula para vocês sobre essa forma de execução desse casquete. Vou disponibilizar para vocês no YouTube, mas eu gostaria que vocês entendessem a confecção desse casquete. Olhem essa imagem. Vocês conseguem observar a linha de término do preparo. O que nós temos que promover é justamente, o que está representado nessas setas azuis, o afastamento dessa gengiva. Se eu deixar esse paciente sem provisório, essa gengiva vai recobrir essa linha de término e vai tampar a nossa linha de término. Então, eu preciso afastar essa linha de término, essa gengiva da linha de término, com o provisório. Para o procedimento de moldagem, eu preciso confeccionar o que nós chamamos de casquete ou utilizar o fio afastador. Então, imaginem essa situação. Essa imagem inferior, é justamente o casquete. Todo mundo consegue observar a confecção do casquete como se fosse um copo. Imagina um copo. Não tem formato de dente. Tem muito aluno que fica imaginando que o casquete precisa ter o formato exato de um casquete. Ele não tem o formato de dente e eu preciso fazer esse reembasamento dessa linha de término. Esse reembasamento dessa linha de término com Duralay que vai executar esse afastamento. E nesse caso, o afastamento é mecânico, que me dá segurança na execução dessa moldagem, ok? Turma, posso fazer esse provisório, como eu disse, diretamente na boca do paciente ou de forma indireta. De forma indireta, esse provisório eu faço a moldagem com alginato, obtenho um modelo. Em cima desse modelo, vou definir até onde deve estar esse casquete e aonde eu vou fazer o reembasamento. Turma, é um copo. Se eu fizer o copo adaptado ao meu preparo, não cabe material entre o copo e o preparo. Todo mundo consegue imaginar isso? Se eu fizer um casquete totalmente adaptado ao meu preparo, eu não vou ter espaço entre o casquete e o dente para colocar o material. Quais são os materiais utilizados nessa técnica de afastamento gengival mecânico? Nós podemos utilizar o polissulfeto ou poliéter. O polissulfeto já está caindo em desuso. Nós não estamos mais tanto utilizando o polissulfeto. É um material que apresenta uma boa estabilidade, uma boa fidelidade de cópia. A grande questão do polissulfeto é justamente a questão do odor. Por ter enxofre na sua composição, esse polissulfeto não tinha um odor tão agradável. Então, hoje nós utilizamos mais o poliéter para fazer essa moldagem utilizando o casquete. Qual é a marca comercial que vocês já sabem do poliéter, uma marca comercial mais conhecida desse material poliéter? O qual? Podem falar.
Qual material? Emprego. Emprego. Emprego é um material que nós vamos utilizar para fazer essa moldagem com o casquete. Só que o emprego, ele não gruda no acrílico. Ele não adere no acrílico diretamente. Se ele não adere, quando eu não tenho uma substância que não gruda com a outra, o que eu passo entre uma e a outra? Por exemplo, resina acrílica não se adere, desculpa, resina composta não se adere a esmalte dentina. Para isso, o que nós passamos entre a resina composta e o dente? Sistema adesivo. Sistema adesivo. Então, eu vou ter que ter um sistema adesivo entre o casquete e o meu material de moldagem. Faz sentido isso? Faz. Porque senão, na hora que eu tirar o copo, o material fica no preparo e o copo sai vazio. Eu preciso tirar esse material juntamente, fazer a desinserção desse material juntamente com o meu casquete, certo? Então, o material utilizado é o poliéter, que nós vamos fazer essa moldagem. Eu não mandei para dar minha aula lá. Não, meu professor faz desse jeito mesmo pelo computador. Só fica pequenininho. Utilizando a nossa forma de material, que é o poliéter, justamente para a gente conseguir executar essa moldagem com casquete. Professor, por que eu não utilizo, vamos pensar, por que eu não utilizo o alginato? Por que eu não utilizo o alginato com casquete? Que um não adere ao outro. Mas passa um adesivo. Mas mesmo assim, acho que não funciona, porque a estabilidade é diferente um do outro. Turma, É quando eu faço esse quase a copo, mesma coisa de cera, da cera no alginato. quando eu faço esse copo está quase do tamanho certinho do meu preparo. Tem um espaço muito pequeno. Professor, qual que é o espaço entre o dente preparado e o copo que eu vou fazer? A espessura de uma lâmina de cera. O alginato não consegue entrar e copiar dessa forma. Eu preciso de um material mais fluido e que tenha propriedades dimensionais e estabilidade para quando eu tirar ele não deformar e não rasgar. Agora imagina o alginato da espessura de uma lâmina de cera. A hora que você puxa ele rasga. Então não dá certo. As siliconas de adição e condensação também não vão conseguir com que você tenha uma cópia fiel dessa utilização. Por isso, a utilização do poliéter é o melhor material para a gente executar. O polissulfeto caiu em desuso justamente pela questão do odor desse material, ok? Esse que nós estamos observando é o Permelastic, da marca Care. É um exemplo clássico de um polissulfeto, onde você misturaria essas duas pastas em proporções de 1:1, posteriormente faria o preenchimento do casquete e levaria em posição. Quem afasta a gengiva não é o material de moldagem. Quem afasta a gengiva é o casquete. O material de moldagem vai copiar o formato do seu preparo e os espaços criados pelo afastamento gengival. Então, eu preciso justamente imaginar que esse reembasamento cervical precisa ser muito bem feito, porque esse material copia tudo, tudo. Ele copia a ranhura da sua broca. Então, se você fez um preparo mal feito, ele vai copiar o seu preparo mal feito. Professor, Pode perguntar. eu só não entendi porque cortou para mim aqui a internet. Por que eu não uso a silicona para fazer esse tipo de moldagem com casquete? Certo. A silicona, ela é muito rígida, ela não vai ter uma fluidez tão fácil. Se eu utilizar só o fluido dessa silicona, ela também não vai copiar, vai gerar uma camada de material que
se eu usar só uma parte do material, que é o pesado, eu não vou conseguir introduzir o copo até o final. E se eu utilizar só o fluido, a hora que eu apertar, esse material vai escoar demais. Então, eu preciso de um material que não é tão rígido e não é tão fluido. E que aguente, quando eu for puxar esse copo, que ele saia junto com o copo, que ele não fique no preparo. Então, o mais indicado realmente é o polissulfeto ou o poliéter, ou seja, o permelastique ou o imprego. Hoje mais utilizado, o imprego. Ok? Diogo, Professor, Pode falar, professor. deixa eu só falar, Gabriel. Outra que uma silicona, ela só se adere a outra silicona. Tá? Você não tem nenhum material adesivo que poderia fazer a retenção. adesão da silicona no coping do acrílico. Tá? Poderia, eu já vi alguns colegas fazendo, perfurar esse casquete para poder utilizar a silicona para criar um imbricamento da silicona. Mas, assim, além de tudo isso, ainda tem a questão da fluidez do material também, né? O material não tem, por ser muito viscoso, ele não tem fluidez suficiente para poder executar essa moldagem através do casquete. Só isso. Perfeito. Pode perguntar, Gabriele. no caso, então, professor, a moldagem com silicone eu utilizo a moldeira parcial nas duas técnicas, e quando é sem fio retrator, que é a moldagem com casquete, eu utilizo o próprio casquete para fazer a moldagem. Não utilizo moldeira. Calma. Não podemos afirmar. Ainda tem assim, você entendeu que alginato, moldeira de estoque, certo? Sim, Para utilizar o casquete, você fez um copo de acrílico, fez um reembasamento cervical com Duralay que afastou essa gengiva, encheu esse copo de imprego, moldou, certo? Mas como que você vai tirar esse copo de cima do seu dente preparado? Você vai tirar esse copo de cima do dente preparado através de uma moldagem com alginato. Essa moldagem com alginato que vai justamente tracionar esse conjunto. Tracionando esse conjunto e removendo, utilizando aí sim alginato e moldeira de estoque. Professor, mas não posso usar alginato para moldagem de precisão em prótese fixa. Você está utilizando o alginato para os outros dentes. O dente específico ao qual você preparou, você está utilizando poliéter. Então, você já tem uma fidelidade de cópia nessa região. Quando você for remover, aí sim, para remover o casquete, você utiliza o alginato. Nós vamos ter alguns slides à frente, mas eu quero que vocês já comecem a se indagar. Professor, qual moldeira, de qual forma, como que é esse protocolo? Porque eu vou passar essa aula para vocês, mas eu achei interessante a gente primeiro discutir o restante sobre as coroas temporárias, que nós já passamos todas as técnicas, já passamos todos os protocolos, já disponibilizamos todos os vídeos, e o professor Luciano já passou para vocês a aula do fio afastador, e agora eu estou falando com vocês a forma de promover esse afastamento e fazendo já uma introdução dessa questão da moldagem. Mas eu vou disponibilizar para vocês, além de uma aula sobre essa questão da moldagem, também os vídeos que nós executamos sobre moldagem, pela técnica do casquete, pelo fio afastador. A gente vai disponibilizar todos esses vídeos, mas para que vocês não se fiquem tão perdidos no vídeo, eu preciso que vocês entendam esse passo a passo, ok? Na imagem, turma, nós temos a utilização justamente a apresentação do emprego. Se vocês observarem, ele tem essa pasta maior, essa bisnaga maior, que é a pasta base, e essa menorzinha é o catalisador. Então, eu tenho a pasta base e o catalisador. Vou adicionar na proporção de 1:1. Aí você vai me falar, professor, mas analisando a imagem, é lógico que o catalisador vai acabar antes que a base. Não. O fabricante já fez na proporção correta, e se você seguir as orientações recomendadas de 1:1,
você não vai terminar nem a base, nem o catalisador antes. Só se você alterar essa proporção. E não é interessante alterar a proporção base catalisador, justamente pelas propriedades do material e por questões do tempo de trabalho, ok? A ponta da pasta base, o diâmetro, é bem maior do que o diâmetro da ponta do catalisador. Então, vai sair mais base do que catalisador em diâmetro, mas em comprimento você vai usar proporções de 1:1, ok? Utilizando essa proporção, os dois vão acabar juntos. Esse é um emprego para a confecção de moldagem utilizando o casquete. O casquete também é conhecido como uma moldeira individual. Por que individual? Para um dente. Se é moldeira para um dente preparado, eu vou chamar de moldeira individual. Se fosse uma moldeira de acrílico que pegasse um M-arco, eu iria chamar de moldeira parcial. Então, essa é a diferença entre moldeira individual e moldeira parcial. Professor, o que é uma moldeira individual? É o casquete. É o casquete. Então, feito a apresentação desses materiais, esse é o tempo de mistura. Então, aqui vou disponibilizar para vocês tempo de mistura, tempo de trabalho, tempo de presa, tempo na boca. Nós temos o emprego em alta viscosidade, média viscosidade e baixa viscosidade. Ele tem a formas de apresentação de fluidez média, baixa ou alta. Nós normalmente utilizamos a fluidez média, que ele chama de regular, que é justamente esta região. Vamos imaginar. Tempo de mistura, 45 segundos, manipulando um material. É muito ou é pouco tempo? Depende. Depende se minha placa está pronta, depende se o material está correto, depende se o paciente já está em condições. 45 segundos para eu tentar manipular. Eu lembrei que eu não sequei aonde eu vou moldar, não adequei o casquete. Preciso. É pouco tempo. Tempo de trabalho, 2 minutos e meio. 2 minutos e meio que eu preciso levar esse casquete em posição e mantê-lo em posição. Professor, quanto tempo eu preciso ficar segurando esse casquete em posição, empurrando o casquete? 6 minutos. Um minuto inicial que você ficar empurrando é justamente para o casquete não voltar. Imagina que você enche um copo de material, pega o preparo e aperta. Se você não segurar, esse copo volta. O material tende a empurrar o copo. Então, durante o primeiro minuto, você precisa ficar com ele segurando em posição. Ele não pode ser removido do dente antes de 6 minutos. Não pode ser removido antes de 6 minutos. Imaginando que você tem um tempo na boca do paciente em torno de 3 minutos e 10, 4 minutos em posição. 4 minutos com o paciente com a boca aberta e você moldando, é muito ou é pouco? Pergunta para o paciente o que são 4 minutos durante esse ato. Mas eu preciso ter esse protocolo e essa sequência para saber da inserção e desinserção e como atuar com esse material. Turma, o emprego é muito utilizado na prática clínica, principalmente para moldagens de grande fidelidade. Então, imaginem quando vocês forem utilizar, que é um material de alta estabilidade dimensional, grande fidelidade, só que, atualmente, eles resolveram mudar o adesivo. Eles mudaram, eles tinham um adesivo muito bom, só que daí, por uma questão do adesivo servir tanto para o de alta viscosidade, para o viscosidade regular e para o baixa viscosidade, eles mudaram a composição desse adesivo. E nós notamos que esse novo adesivo não puxa o emprego
de forma tão efetiva. Ele não tem uma adesão tão boa igual o adesivo antigo. Professor, mas vocês não reclamaram? Reclamamos, mandamos e-mail para a fábrica, pedimos explicações, orientações. A fábrica nos alegou o porquê da mudança, mas para a nossa vivência clínica e para o nosso aprendizado, prejudicou muito essa mudança do sistema adesivo do emprego. Professor, e agora? O que eu faço? Se eu sei que esse adesivo desse material não é tão bom. Plano B. O plano B é a utilização de base de unha. Sabe base de unha? Os meninos passam na unha? Dentro do casquete, você vai passar uma fina camada de base de unha que vai ter adesão à resina acrílica e, posteriormente, vai ter adesão também ao emprego e vai manter ele em posição. É uma forma, é uma adaptação do protocolo que nós executamos justamente para ter uma adesão completa desse material durante a remoção do casquete com o emprego durante o procedimento de moldagem, ok? As indicações para inlay, onlay, overlay, coroas parciais e totais. Até agora a gente estava conversando muito sobre coroas totais. Mas vocês já imaginaram como que vocês vão moldar, por exemplo, uma inlay? Moldar as caixas proximais, alginato não vai dar certo. Se eu tentar moldar uma inlay com alginato, o alginato não vai penetrar até o terço médio para conseguir copiar minha parede gengival. A hora que eu tentar tirar, vai rasgar essas paredes proximais. Então, qual material de moldagem eu vou utilizar para uma inlay, onlay, overlay? Precisa ter fidelidade. Posso utilizar o emprego, posso utilizar um poliéter. Para isso, eu não vou fazer um casquete. Eu vou fazer uma moldeira parcial. Então, já entendi a diferença, professor. Moldeira individual é quando eu vou fazer um casquete para uma coroa total. E moldeira parcial, quando eu vou fazer uma moldagem para um preparo intracoronário. Isso. Quando eu for fazer uma moldagem de um preparo intracoronário, eu vou utilizar uma moldeira parcial. Quando eu for fazer uma moldagem para um preparo de coroa total, eu vou utilizar uma moldeira individual, um casquete, para fazer esse afastamento gengival, ok? Esse material também é muito utilizado para moldagem de transferência de implante. Professor, mas não estou sabendo nem fixa ainda, o senhor já está falando de implante? Estou falando de implante. Porque a hora que você chegar lá na sua implantodontia, na sua especialização, você já sabe, não, eu conheço poliéter, emprego, catalisador, silicone de adição, conheço esses materiais. Não vai ser novidade para você. E você já sabe as indicações e contraindicações de cada um deles, ok? Professor, Pode perguntar, Pedro. então o caso seria, exemplo, se chegasse um paciente para mim na clínica, desdentado, arco superior e implantado no arco inferior, moldagem preliminar, é uma dúvida não relacionada com a prótese fixa. Então, moldo superior com alginato e inferior com silicone? Posso. Existe um passo a passo até a obtenção dessa modelo de trabalho sobre implante, mas a conduta e os materiais que você vai utilizar para fazer a moldagem dos implantes inferiores é mais fiel do que o material que você vai utilizar para a confecção da sua prótese total superior. A prótese total superior, você vai seguir o que você já sabe. Moldagem preliminar, confecção da moldeira individual, vai fazer o reembasamento do fundo de vestíbulo, vai fazer a moldagem funcional, conforme o preconizado. Para o inferior, quando você for transferir a posição dos implantes, você precisa de algo de alta precisão. 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá, esse implante não sai na posição, então não encaixa o parafuso certinho. Se o parafuso não encaixar certinho,
Ah, professor, mas é pouca coisa, eu forço um pouquinho esse parafuso. Imagina, um parafuso está um pouquinho apertado, você vai forçando, 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 de repente o parafuso quebra na metade do caminho. E aí, como é que você tira um parafuso? Imagina um parafuso Phillips sem cabeça Phillips. Metade preso, metade solto, dentro da boca do paciente. Então gera um problema grande. Mas é justamente esse o pensamento. Você vai ter que trabalhar as duas arcadas de formas distintas com materiais distintos. Por isso a gente não pode falar, não, no meu consultório só tem silicone de adição. Significa que você não sabe odontologia. Você sabe a indicação de cada um dos materiais. Você tem todos, sabe a utilização e a forma de utilização de todos os materiais. Certo, Pedro? Então, sempre lembrar dessa questão do adesivo para moldeira, para fazer essa união do poliéter à moldeira, que a moldeira, nesse caso, é feita de acrílico. Então, a moldeira de acrílico individual ou parcial, quando eu for utilizar um poliéter, eu preciso de um material para grudar. A gente já entendeu que o adesivo que está vindo no emprego não está satisfatório, por isso estamos indicando a base da utilização de unha. Então, esses são os dois materiais que a gente pode ver do lado esquerdo, o Permelastic, da Care, e o Impregum, que é da 3M, material muito bom, conceituado no mercado odontológico, o Impregum da 3M. Esse aqui, nesse caso, é o regular. Esse outro Imprego já apresenta uma outra viscosidade, então a cor dele é diferente daquele anterior. O que vocês compraram para o laboratório é aquele roxo, esse roxo, que é o mais utilizado de regulagem de fluidez regular, ok? Esse apresenta baixa viscosidade, esse material, está escrito no material baixa viscosidade, então não tem como confundir, o fabricante também pensa nisso para o cirurgião dentista. Vocês já viram que na odontologia é tudo muito visível, a série de limas tem cores diferentes, em sequências diferentes, os materiais apresentam cores de formas diferentes, granulações de lixas de acabamento de cor diferente, justamente para você não se confundir. Você se confunde se você não souber. Você olha o material e fala assim, essa cor representa o quê? É mais abrasivo, menos abrasivo? Esse material é mais fluido, menos fluido? Então, eu preciso saber essa representação desses materiais também, ok? Então, moldeira individual. Vamos lá nesse pensamento. Notem, nesse caso, posso ter uma moldeira individual total. Moldeira individual total, nesse caso, está sendo representado para um caso de vários preparos. A gente tem vários preparos sendo executados, foi feita uma moldeira individual total. Moldeira individual parcial. Essa moldeira individual parcial é, nesse caso, notem, do lado esquerdo inferior, também chamado por alguns de técnica da canoinha, porque essa moldeira parece uma canoa. Você faz uma resina acrílica nessa região que está copiando a vestibular, lingual e oclusal desses dentes posteriores. Porque dentro dessa canoa, dentro desse acrílico, é onde vai o material de alta precisão. Notem nesse primeiro exemplo, moldeira individual total. Notem que para encher essa moldeira total, eu gastei um volume muito grande de material. Nesse caso era necessário porque eu tinha vários dentes preparados. Nesse segundo exemplo, notem, o meu dente preparado está no arco inferior do lado esquerdo. Por que eu preciso moldar os outros dentes com material de alta precisão? Eu não preciso. Então, pensando dessa forma, eu vou preencher somente a minha moldeira individual parcial deste lado. E a moldeira parcial unitária, ou seja, uma moldeira unitária para um dente, é o casquete. Notem, é um copo feito de acrílico sobre o dente preparado, ok?
esse é o adesivo para o Permelastic e esse é o adesivo para o emprego. Devo passar esse adesivo internamente, passar nas bordas laterais e extravasar um pouco esse adesivo, imaginando que esse material vai ser preenchido internamente, esse material vai estar nas bordas laterais e também um pouco externamente dessas moldeiras individuais. Eu não passo só dentro. Professor, quanto mais melhor, não é? Adesivo de dentística, quanto mais melhor? Não, você sabe, precisa fazer uma camada fina, porém efetiva. Adesivo aqui é da mesma forma, você precisa ter uma camada fina desse adesivo, porém efetiva. Você precisa, eu sempre gosto do exemplo de untar uma forma de bolo. Quando a mãe vai untar uma forma de bolo, ela passa uma camada fina de farinha sobre a forma justamente para não ter adesão. No nosso caso, a gente passa uma fina camada para gerar a adesão do material moldado às moldeiras parciais ou individual, ok? Nesse caso, a moldeira total, a moldeira parcial, que envolve um segmento da arcada, como nós mostramos, e esse é o casquete. Nesse caso, notem, foram feitos vários casquetes, porque eram várias coroas de cobertura total. E se eu confundir, se eu colocar o casquete que seria aqui do dente 24 no lugar do 25? E se eu confundir a vestibular com a palatina no momento da moldagem? Por isso, existe uma técnica de identificação desses casquetes, tanto quanto a qual dente ele se refere, quanto ao posicionamento desse casquete. Ok? Turma, nosso tempo está acabando. O que eu vou pedir para vocês? Que eu vou disponibilizar essa aula no YouTube para vocês, vou passar esses conceitos novamente para vocês. Para a nossa prova da semana que vem, o conteúdo é justamente até a questão de fio afastador, coloquei algumas questões de moldagem, de casquete, mas não foge nada do que nós acabamos de discutir aqui agora. E eu preciso que vocês já comecem a imaginar as próximas etapas: moldagem de trabalho, obtenção do modelo de trabalho, obtenção desse modelo troquelado, mas esses conteúdos não vão estar nessa prova, ok? Para essa prova, vamos focar em questão de provisórios, questão de afastamento gengival, afastamento com casquete, a diferenciação entre um e o outro, as técnicas de provisório, todo mundo já entendeu, quando indica uma, quando indica a outra, para a gente conseguir executar essa prova da melhor forma possível para todos. Ok? Turma, alguém, alguma dúvida? Pode perguntar. Não, tá tranquilo. Podem perguntar. Professor, Pode perguntar, Giovana. no vídeo do professor Luciano, ele falou sobre a técnica de afastamento com fio retrator utilizando 2 fios. Eu fiquei em dúvida, como Certo. que é? Pode responder, professor. Então tá. É o seguinte, assim como isso tudo depende muito da qualidade, do volume de tecido que você tem ali no sulco gengival. Por exemplo, se você vai moldar um incisivo central inferior, você automaticamente você já entende que é uma gengiva bastante delgada, bastante fininha, muito delicada, né? Então, normalmente a gente utiliza um fio mais fino e utiliza um fio único, tá? Em outras situações, por exemplo, em região de molares, segundo molar inferior, né, você tem um volume de tecido gengival muito maior. Consequentemente, você vai ter uma profundidade de sulco marginal ali também maior. Nesses casos, às vezes, mesmo que você utilize o fio mais grosso, como essa gengiva é bastante queratinizada, você não vai conseguir afastar. Então, em casos em que você tem um sulco mais profundo, um tecido gengival mais queratinizado,
você pode lançar a mão da técnica do double cord, que é 2 fios, né? E então, aí sim, você utiliza um fio mais fino no interior do sulco, né? Mais profundamente, e mais superficialmente você coloca um fio mais espesso para promover efetivamente a esse afastamento. Respondido? Respondido. Obrigada. Nós estamos aqui, eu estou tendo a honra de ver aqui, estava com saudade dele, do professor Everaldo aí. E aí, professor Luciano, professor Diogo? Tudo bom? É Muita saudade, viu, professor, da gente se ver. Olha, Pois é, eu estou aqui aprendendo a mexer com esse negócio. Hoje que eu dei conta de entrar aí, eu vi a participação de vocês, a administração do conteúdo. Nessa fala, os alunos estão me ouvindo ou não? Não, professor, está todo mundo ouvindo o senhor, sala cheia. Os alunos estão me ouvindo? E aí, turma? Eu sumi de vocês. Oi, professor. Oi, Tudo bem? Oi, professor, tudo bem? Tudo bom, eu estou aí no pedaço, ainda estou aí de quarentena, porque eu sou da turma do risco, né? Mas eu estou aprendendo a mexer com a tecnologia aí, por isso que hoje eu estou entrando aí. E essa aula que o professor Diogo está passando para vocês aí, eu gravei ela em vídeo, vou passar para ele passar para vocês também, ela completinha, juntamente com o modelo para trabalho, tá? Aí vocês vão observar ela toda completinha aí, vai facilitar. É porque eu estou hoje o dia inteiro fazendo aqui, mas o computador travou, enrolou, porque tecnologia é para vocês que é jovem, né? Que já nasceu mexendo com isso. Os velhos, para aprender, é mais difícil, tá? Mas é um prazer grande falar com vocês e espero que daqui para frente agora eu possa interagir com vocês para ajudar na formação de vocês, tá? Um abraço grande para vocês, um abraço, professor, e a partir de agora vou estar mais inteirado com vocês. Amém, obrigado. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Muito obrigado. Turma, então, o professor Everaldo, assim que ele passar essa questão das aulas, eu disponibilizo para vocês o link no AVA. Vou criar um fórum de dúvidas segunda VA, lá no AVA, para vocês fazerem esses questionamentos para a gente resolver. A gente vai sanando essas dúvidas para vocês até a data do dia 18, mas lembrando, a partir do dia 18, não adianta acionar os professores, porque a gente sabe que às vezes o aluno abre a prova e pergunta para um outro professor uma dúvida, e pergunta uma questão de dentística, professor, o sistema adesivo de dentística, e a gente já foi orientado que durante essa questão das provas, nós não iremos solucionar dúvidas. Então, que essas dúvidas sejam expostas e solucionadas previamente ao dia 18, ok? A forma de execução é a mesma forma da primeira VA. A gente são 20 questões de forma randomizada, vocês vão executar 10 questões, a prova está com valor de 0 a 100, e depois a gente vai fazer a aplicação do peso assim que nós executarmos a prática, ok? Turma, prazer revê-los. Fiquem todos com Deus, se cuidem. A gente tem muito que aprender com o Everaldo ainda. Tchau, professor. Muito obrigada. Aprender com nós todos, né? Todo mundo tem para ensinar. Não é só eu, não. Estou aprendendo muito com esse negócio dessa pandemia aí, na questão da tecnologia, e nós vamos inteirando aí, vamos aprendendo um com o outro. Um abraço a todos os alunos, um abraço, professores, e até a próxima oportunidade. Até mais, gente. Obrigado. Tchau, professor. Obrigada. Até mais. Obrigado.